Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Queridos e amados irmãos, caros professores da escola dominical, é com muita alegria que eu saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui juntos para mais uma vez estudarmos a nossa revista da Escola Dominical, da Sala dos Juvenis, revista esta que tem como tema geral Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. Nesta ocasião, estudaremos a lição de número 5, lição esta que nos falará sobre Obadias e a soberana vontade de Deus. A aula passada, lição de número 4, falamos sobre o profeta Amós e a política e justiça social no mundo bíblico. Vimos ali que Deus de fato conhece os desejos e o nosso pensamento, conhece o nosso coração. Utilizamos como textual o texto que nos fala que Deus esquadrinha o nosso coração e vimos ali que de fato Deus conhece o propósito verdadeiro de nossas ações e que nós devemos praticá-las mediante a palavra e a conduta que Deus requer de nós. Nesta ocasião, na aula de número 5, os objetivos desta lição que nos falará sobre o profeta Obadias são os seguintes: enfatizar a importância da comunhão, justificar a vontade soberana de Deus e mostrar que a soberba conduz à destruição. O nosso texto áureo está baseado no livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3, e nos diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Antes de adentrarmos a nossa lição, gostaria de me ater um pouco com os irmãos quanto aos objetivos que a nossa casa publicadora deixa evidenciado para que nós possamos tecer nesta pré-aula e que você, professor, também possa evidenciá-los em sala de aula. Quanto ao primeiro objetivo, enfatizar a importância da comunhão, vamos nos ater ao significado, mediante a palavra do Senhor, desta palavra, comunhão. Nós temos como comunhão uma distinção da palavra união. Por quê? União traz aquilo de grupamento, ou seja, algo que está ligado não ao singular, mas está ligado ao plural. Uma junção de pessoas, uma junção de quesitos, uma junção de pensamentos, ou seja, união. União para fazer algo, união tem consigo carregado um propósito, ou seja, nós nos unimos a fim de algo. Nós nos unimos com o intuito de executar alguma coisa. Mas a palavra comunhão, ela vai além da união, uma vez que comunhão está ligada ao ato de partilhar, ao ato de fato de ter em nosso irmão um verdadeiro propósito singular, ou seja, nós partilhamos com ele dos maus momentos, nós partilhamos com ele dos bons momentos. É o ato de colocar-se no lugar do outro, mas unir-se a ele nesse sentido. Nós podemos utilizar para evidenciar e explicar sobre o que é comunhão o texto de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 15, que nos diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Ou seja, nós devemos partilhar os sentimentos, a comunhão está ligada ao ato além da união, além de um propósito comum. Nós devemos ter os mesmos sentimentos, nós devemos compartilhar das mesmas mazelas, nós devemos estar juntos não só num propósito, mas nas práticas, nas condutas e nos atos de esforçar o seu irmão, ajudá-lo a ter força, a ter vigor. Trata-se de um ato de colocar-se lado a lado, braço com braço, alicerçados uns aos outros. Mas para isso, amados irmãos, para que tenhamos comunhão uns com os outros, para que superemos o ato da união
e de fato partilhemos uns com os outros dos nossos sentimentos, é necessário que nós tenhamos primeiro, além de tudo, comunhão com Deus. Pois aquele que tem comunhão com Deus, certamente terá comunhão com seu irmão. Aquele que partilha do sentimento, do ato de ter comunhão com o Pai, certamente será como meio de causa e efeito. Nós teremos a comunhão com o Pai e assim teremos comunhão com o nosso irmão. Assim nos diz o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E também podemos utilizar o texto de 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 3, que nos diz assim: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Partindo para o segundo objetivo desta lição, temos que entender e explanar em sala de aula o que de fato quer dizer, o que de fato significa soberana vontade de Deus, ou seja, soberania de Deus. Soberania está ligada ao ato de que tudo, absolutamente tudo, está sobre as mãos do Senhor. Todas as coisas são dele, tudo é dele, tudo pertence a ele e ele tem o controle sobre todas as coisas. Podemos observar tal soberania quando o salmista, no Salmo de número 33, no verso de número 10, nos diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, o propósito do seu coração por todas as gerações. Ou seja, o Senhor, nosso Deus, é o Deus que faz todos os planos. É o Deus que não deixa com que as coisas fujam do seu controle, pois tudo está nu e patente diante dos seus olhos. O nosso Deus é o Deus que tem o controle absoluto sobre tudo debaixo dos céus. E neste sentido, nós temos que crer que todas as coisas estão mediante o propósito do seu coração. Para isso, se necessário for, Deus desfaz os planos das nações e executa a sua justiça, executa o seu plano, executa a sua restauração, o seu juízo, porque nós temos um Deus que é soberano e a sua vontade é aquela vontade que prima sobre todas as coisas, sobre todos os propósitos, sobre todos os planos e sobre todas as vontades. O terceiro ponto e objetivo desta lição é mostrarmos que a soberba conduz à destruição, o que veremos ao longo do tópico de número 2. Adentrando, portanto, a nossa lição, façamos a leitura da introdução. Nos diz assim: os edomitas eram descendentes de Esaú e a relação deles com os israelitas, os descendentes de Jacó, estava longe de ser familiar e respeitosa. Edom foi sentenciada por Deus por seu algoz, ou seja, o seu atormento, as suas práticas de execução de carrascos. Os filhos de Esaú exalavam um sentimento de superioridade movido pelo histórico de sagacidade ao se aliar às nações mais fortes. Assim, os edomitas mantinham um status de invencíveis. A partir da profecia de Obadias, aprenderemos que o Senhor corrige os falhos, mas executa juízo sobre os que se supõem acima da vontade soberana de Deus. Vejam só, meus irmãos, que sintetizando, portanto, esta lição de número 5, nós veremos que o livro de Obadias nos fala um pouco sobre a promessa de Deus, a profecia que Deus trazia àquele povo de sentenciá-los, de trazer juízo a uma nação essa do povo de Esaú, ou seja, os edomitas, esta nação que afligia o povo de Israel, que era carrasca com o povo de Israel. E assim como Jonas e como Naum,
Obadias, ele leva a sua mensagem não ao povo de Israel, nem para Judá, mas sim para uma nação estrangeira. Neste caso, Obadias fala sobre o julgamento vindouro sobre Edom, a nação situada ao leste e ao sul do Mar Morto. Esta nação que teve origem em Esaú, como podemos ver em Gênesis capítulo de número 36, no verso 7 e versículo de número 8. Nos diz assim: os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-lo por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Ou seja, Esaú é Edom. A geração de Esaú é a geração que formou Edom. Adentrando, portanto, o tópico de número 1, falaremos sobre o contexto histórico ao qual Obadias estava inserido. Obadias, que tem o significado no seu nome de servo do Senhor, é o menor livro do Antigo Testamento. Livro este que contém apenas 21 versículos. Por ausências de produções textuais que vão nos dar confirmações quanto à data do seu ministério, nós não podemos afirmar em que período de fato Obadias esteve inserido, nem muito menos quanto ao evento específico ao qual Obadias se refere em seu livro. Entretanto, nós podemos ver com a construção histórica, assim como eventos ligados a Moisés, que Obadias referia-se a momentos onde o povo de Edom servia como carrasco do povo de Israel, de modo que vinculavam-se a nações maiores para afligir este povo, alguma circunstância onde este povo servia como homens que capturavam os israelitas para levá-los em cativeiro, e diversas outras passagens que vão nos demonstrar que essa nação de fato afligia o povo de Israel de uma maneira muito grande. A nação edomita sentia-se segura por estar em um ponto estratégico, localizada e estruturada em um local estratégico, cercada de grandes rochedos, via-se ali como um ponto de fortaleza, e nesse sentido, Deus levanta Obadias para sentenciar Edom e mostrar que a aparente segurança dele estava com os dias contados. Desde o nascimento de Jacó e Esaú, Deus já advertiu a Rebeca e a Isaac de que esse fruto, ou seja, esses dois meninos, dariam fruto às duas nações que entrariam ali em contrito, ou seja, duas nações que se dividiriam de fato, mas Deus é enfático em dizer que o maior serviria ao menor. Neste sentido, nós podemos ver que o juízo que Deus traz neste propósito faz com que essa nação dos edomitas venha de fato a pender-se a uma restauração, venha a pender-se ao juízo que Deus traria caso eles mantivessem-se neste propósito de afligir ao povo do Senhor. Eles tratavam-se em propósitos e se aliavam a nações maiores, a nações mais poderosas do que eles, para que pudessem subjugar a Israel. Mas Deus advertia ao povo para que eles mantivessem uma convivência pacífica. Neste sentido, meus irmãos, nós podemos ver que Deus declara o juízo para com este povo por dois propósitos, por dois motivos reais. O primeiro motivo está ligado à aflição que este povo gerava no povo de Israel. A aflição de que estes homens faziam com que o povo de Israel sofresse. Os edomitas eram um povo que sentia prazer em ver o povo de Israel no cárcere, em ver o povo de Israel perder uma batalha, em ver o povo de Israel ser levado cativo, e neste sentido, eles levantavam-se com o propósito maligno de afligir o povo de Israel. O segundo motivo está pautado no fato de que eles sentiam-se donos de sua própria verdade, no fato de que eles sentiam-se donos das suas atitudes, sem medir as consequências de seus atos, sem medir a consequência dos propósitos
das suas práticas. Eles sentiam-se findados, eles sentiam-se fortalecidos nas suas próprias astúcias. Mas nós damos graças ao nosso Senhor porque Ele é um Deus que dá tempo para que nós possamos ter arrependimento. O que seria de nós se o nosso Deus executasse juízo sobre nossas vidas a partir do momento exato em que cometemos um erro? A partir do momento exato que pecamos? Deus é um Deus de misericórdia. E uma das coisas que me fascina no nosso Senhor Deus é de que Ele é um Deus que não entra em atrito com o seu caráter. Deus não é um Deus que briga com o seu próprio caráter. Eu quero dizer isso no seguinte sentido: se Deus é misericórdia, o que seria dele ao executar juízo sobre nós a partir do momento exato em que pecamos? Ele é Deus de misericórdia porque Ele nos oferece a oportunidade de nos convertermos. Ele é Deus de misericórdia porque Ele nos dá infinitas possibilidades de virarmos e olharmos para trás, seguirmos o caminho correto, de fazermos de fato a conversão, a mudança da trajetória e seguirmos a palavra dele, seguirmos ao seu chamado, ao propósito verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia de Deus não executa sobre nós o juízo imediato, mas ela nos dá tempo esse que só Deus o sabe, mas Ele nos dá oportunidades dentro deste tempo para que nós possamos de fato nos converter às nossas atitudes. E é isso que Deus oferece a esse povo, mas executa juízo a fim de restaurá-los. Neste propósito, nós já vemos a capacidade do Evangelho de Jesus Cristo já sendo executada aqui no Antigo Testamento. A salvação, a maneira salvífica do nosso Senhor Deus. A prática de expandir e restaurar a este povo que não tinha um relacionamento pacífico, mas que Deus traria juízo para certamente restaurá-los. Porque o nosso Deus é um Deus que traz juízo para gerar a disciplina. A disciplina gera a conversão e a conversão de fato gerará a restauração. Adentrando, portanto, o tópico de número 2, falaremos sobre a estrutura do livro de Obadias. Obadias, como eu já citei, é o menor livro do nosso Antigo Testamento. Ele tem somente 21 versículos e, contudo, o teor de sua profecia é enfático. Trata da soberania de Deus sobre tudo que acontece debaixo dos céus. A primeira divisão está contida do versículo de número 1 ao versículo de número 9 e falará sobre o julgamento de Edom. Nós podemos enfatizar nesse sentido o versículo de número 3 e o versículo de número 4, que nos diz assim: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem poderá me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Vejam só que Deus é enfático em dizer que a soberba deste povo atingiu um ponto tão alto de que eles eram capazes de declarar: quem pode me derrubar? Um questionamento talvez indulgente, um questionamento que apontava o dedo para os seus inimigos em um caráter desafiador, em um caráter de tanta grandeza que não via possibilidade da queda. Mas Deus vem logo e diz e declara: dali eu o derrubarei, ainda que faça o seu ninho entre as estrelas. Não importa quão grande o seja, não importa quão grande esteja a sua soberba, quão grande esteja a sua confiança, se ela não está no Senhor, nada tem, nada é, pois o Senhor tem a capacidade de derrubar qualquer um que não esteja pautado a sua confiança sobre ele. A segunda divisão nos falará sobre as razões para o julgamento desta nação. E neste sentido, nós temos o versículo de número 10 ao versículo de número 14, que vai nos falar que o verdadeiro propósito, ou seja, o fim, a finalidade deste julgamento foi situada, foi feita pela condição de crueldade ao qual Edom se colocou.
Neste sentido, meus irmãos, falando sobre a crueldade deste povo, nós podemos ver que o propósito de Deus com este juízo, trazendo este juízo a este povo, aos edomitas, nós podemos entender que Deus requer de nós uma comunhão para com os nossos irmãos. Deus requer de nós um pacifismo este que nós devemos manter entre os nossos irmãos. A comunhão é o ato, como eu disse, de partilhar os sentimentos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e isto está envolvido na comunhão que temos com Deus. O sentimento que Jesus Cristo tem para conosco, de misericórdia, de amor, nós devemos ter para com os nossos irmãos. Nós devemos amá-los, ter misericórdia para com eles, mantermos a comunhão ativa, não somente a união, mas além da união, a comunhão, o ato de singularidade, não somente no grupamento de um número de pessoas, mas o ato de singularidade nos pensamentos, o ato de singularidade nos propósitos, o ato de singularidade nas práticas. E esse pacifismo está relacionado ao nosso relacionamento para com os nossos irmãos, que deve ser mantido como um relacionamento pacífico. Não devemos ter pensamentos cruéis, nós não devemos ter para com os nossos irmãos o relacionamento que é fraudulento, mas um relacionamento verdadeiro, de amor, de paz e de bondade, assim como é o nosso relacionamento com o nosso Pai. A terceira divisão deste livro está contida no versículo de número 15 ao versículo de número 21, que vai nos falar sobre o dia do Senhor. Assim como já tratamos nesta série de videoaulas quanto à lição do livro de Oséias, falamos neste sentido que Oséias confrontava a idolatria e destacou neste propósito a relação entre o pecado e o castigo como uma relação de causa e efeito. Você pode ver isso no livro de Oséias, capítulo de número 8, versículo de número 7. Neste sentido, meus irmãos, nós podemos ver que este termo, Dia do Senhor, é frequentemente usado pelos profetas para designar os dias em que Deus traria juízo. É claro que este termo também é usado num sentido escatológico, que nós podemos ver no livro de Apocalipse, mas há uma lei de semeadura aqui. O dia do Senhor trata também de uma lei de semeadura, porque aquilo que nós plantamos, aquilo que semeamos, aquilo que praticamos, de fato será aquilo que colheremos. Nós podemos ler isto em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 8, que nos diz assim: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Ou seja, aquilo que nós plantamos, aquilo que semeamos, caso semeemos injustiça, colheremos a maldade, certamente. Mas se certamente semearmos a justiça, o amor, colheremos o fruto destes bons costumes, bons pensamentos e boas condutas. Para concluirmos esta lição de número 5, falemos um pouco sobre a mensagem central do livro de Obadias. O livro de Obadias é incontestavelmente um livro que destaca a soberania de Deus sobre todos os povos, a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as práticas e sobre tudo. Deus é soberano porque Ele é Deus que criou os céus e a terra, Ele é o Deus que muda todos os planos, que julga todas as nações, por isso a sua soberania. Os edomitas eram uma nação que consideravam-se superiores, as suas construções eram grandes e fortes, as suas alianças com as nações vizinhas estabeleciam ali uma superioridade, e esse povo desprezava a grandeza de Deus, um Deus onipotente. Para isso, os edomitas, todo o mal que eles faziam, eles pensavam que todo o mal que eles faziam jamais seria retribuído. Mas Deus, que é Deus de todas as coisas, traz juízo a esta nação, levanta o profeta Obadias para mostrar ao povo que traria juízo sobre esta nação devido ao modo como viviam, ao auge que pensavam que possuíam, às posses que pensavam que tinham, a sua soberania, a sua soberba.
Deus mostraria que de fato Ele era soberano e Ele era o Deus que podia trazer juízo a esta nação. O principal ponto teológico que nós podemos destacar com relação a Obadias e o seu ministério é o interesse universal do Senhor para com todos os povos, uma vez que Deus levanta este homem não para falar à nação de Israel nem a de Judá, mas para uma nação estrangeira. Com isso, Deus demonstra o seu interesse universal, tanto para a salvação quanto para o julgamento, e a sua soberania absoluta sobre toda a família das nações. Para isso, façamos a leitura de Jeremias, capítulo de número 9, versículo 23 e 24, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem um forte em sua força, nem um rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Portanto, meus irmãos, para concluirmos esta lição de número 5, nos lembremos que Obadias foi um homem levantado para falar da soberania do nosso Deus sobre uma nação que praticava tantas injustiças, uma nação que praticava tantos maus e assolava o povo de Israel. Neste sentido, lembremos-nos que o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que está sobre todas as coisas. E se há algo a nos engrandecermos, é de que nós temos um Deus soberano, de que nós servimos a um Deus soberano, de que nós estamos nos gloriando de um Deus que nós compreendemos e de fato conhecemos, de que vivemos alicerçados neste Deus, Deus este que está acima de todas as forças, acima de toda riqueza e acima de toda sabedoria. Um Deus que é Deus soberano. Que Deus em Cristo os abençoe. Um forte abraço. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.